Vocês é a segunda parte da turma, né? Vocês não tinham vindo semana passada. Teve gente semana passada que deixou o e-mail logado aí. Eu não sei em qual computador foi e tal, mas acho que foi da turma de vocês, se eu não me engano. Só que eu acho que foi a outra metade. Então, tomar cuidado para não ficar, porque daqui a pouco vai começar a aparecer mensagem no Facebook, um monte de coisa aí. Já aconteceu isso outras vezes. Bom, boa tarde para o pessoal que está em casa. Estão conseguindo me ouvir? Tranquilo? Compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver só se a apresentação aqui não é bugada. Tá bom. Pessoal, então na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre a parte de hardware. Então, que falei um pouco para vocês já nas últimas, acho que 2 ou 3 aulas, se eu não me engano. Então a gente veio falando sobre o processador, expliquei para vocês como funcionava, as características básicas lá do processador. Depois falamos da memória. Semana passada falei um pouquinho da placa-mãe. Hoje a gente vai falar sobre a placa de vídeo, tá? Que é outro componente importante aí da montagem de um computador, vamos dizer assim. E aí depois, não na semana que vem, isso já é um outro detalhe, não sei se avisaram vocês, semana que vem não tem aula. Tem CPEX, vai ser tudo remoto. Terça-feira é normal. Eu não sei quais disciplinas vocês têm na terça. Aí terça normal, quarta e quinta vai ser remoto o CPEX daí. Aí vai ter palestra, mini curso, tal, não sei certinho qual que é a programação. Então daí não na semana que vem, na outra, daí a gente termina a parte de hardware, onde possivelmente eu deva falar daí sobre a parte da fonte de alimentação, parte de refrigeração do PC, um pouco vou falar aqui já na aula das placas de vídeo. E aí acho que a gente finaliza ali o que tiver para finalizar da parte de hardware. Daí eu quero tentar fazer aquilo que eu falei com vocês. Eu já estou precisando dar uma mexida no meu PC mesmo, limpar e tal, então a minha ideia é desmontar o meu computador inteiro e trazer para cá todas as peças separadas e tal, daí a gente monta ele junto. O pessoal que estiver em casa vou gravando e o pessoal que estiver aí vai acompanhando. E aí já posso ir falando um pouquinho sobre a parte que tem na ementa, que é sobre realmente a montagem do computador. Óbvio, a gente não vai conseguir para cada um montar e tal. Quem já montou o computador aqui, só por curiosidade? Ninguém? Mas na verdade, assim, notebook e o PC de mesa, em relação aos componentes, não muda muito. Detalhe só que o notebook tem muito mais parafuso e coisa aradinha ali para você desmontar e tal. Às vezes até dá para fazer uma aula dessa também, tipo, pegar um notebook, desmontar, ver como é que ele é dentro e montar depois de novo. Tá, mas vamos ver como é que vai ficar em relação ao tempo. Acredito que agora a gente vai ter bastante tempo ainda para encerrar a carga horária, então dá para a gente inventar algumas coisas assim nessas aulas. Só que daí, possivelmente... Qual que é a aula que vocês têm logo em sequência lá de hardware agora? Sociologia? Porque daí, por exemplo, tipo, para fazer esse esquema de trazer o PC, montar, explicar e tal, uma aula só não dá. Então, possivelmente, a gente vai precisar de umas 2 aulas. Daí eu vou ter que falar. Quem que é o professor de sociologia? Matheus? Tá. E daí eu pego um dia, qualquer coisa, eu falo com ele para eu pegar as 2 aulas, daí a gente faz as 2, fazendo esse esquema de montagem ali, eu vou explicando, que aí dá tempo certinho de eu ir mostrando para vocês como faz. Tá? Mas vamos lá então para o assunto da aula de hoje. Como eu falei, o assunto basicamente é as placas de vídeo. Então, assim, não dá para aprofundar muito, até por causa do tempo de aula que a gente tem, é curtinho, mas eu quis trazer aqui para vocês mais ou menos como que foi um pouco da evolução das placas, e um pouquinho do funcionamento delas, características principais de arquitetura das placas de vídeo e tal, só para vocês entenderem o que tem na placa e mais ou menos como ela funciona. Tá? Basicamente, então, a placa de vídeo ela pode ser considerada como um pequeno computador. Vocês vão ver mais para frente ali, quando eu mostrar a arquitetura dela, porque basicamente ela faz todo o processo que o computador no geral faz, porque ela tem processamento, ela tem memória e ela tem entrada e saída de informação, que é tudo que o computador faz a todo momento. Só que, como o nome próprio diz, é placa de vídeo, então ele está voltado para o processamento de vídeo. Então, todo o processamento, a memória, toda a relação de entrada e saída de dados que a placa de vídeo tem, é tudo voltado para o vídeo. Tá? Mas ela pode ser considerada um pequeno computador por causa disso, porque ela tem todas as características de um computador, só que voltado para processamento de imagens. Tá? Aqui, como eu coloquei, ele tem memória, tem processador, tem BIOS. A BIOS num computador, ela serve basicamente para aquela configuração inicial quando a gente liga o computador. Então, a BIOS controla toda a parte de hardware do nosso computador, HD, tudo aquilo que vai ser inicializado. Ela mesma faz a inicialização do sistema operacional e tal.
Então, a placa de vídeo também tem uma BIOS voltada para a inicialização do hardware próprio da placa de vídeo. Tá? E, assim como todas as outras partes do hardware, ela também é considerada uma das partes mais importantes. Todo mundo fala, tal componente é mais importante, outro componente é mais importante. Na verdade, o computador não funciona sem todos eles. Tá? Então, todos eles são importantes, cada um dentro da tarefa que ele realiza, ele é importante. Tá? É a mesma coisa, você não vai conseguir rodar um jogo se você não tiver uma placa de vídeo, mas não vai rodar também se o processador não estiver funcionando, se não tiver memória. Então, todos eles são igualmente importantes, né? Aí, as placas mais antigas, quando começou a surgir essa questão de você ter um hardware separado para fazer processamento de vídeo, as placas que começaram a surgir naquela época, isso aí foi lá na época de 1960, 70, mais ou menos, elas não eram como as de hoje, obviamente. Isso aí tudo foi passando por evolução até chegar no nível das placas de vídeo que a gente tem hoje. Então, antigamente, elas não tinham processamento e memória separado nessas placas. Isso era normal, porque naquela época, você pegar aí os computadores lá de 1970, 1980, você não tinha tudo isso que a gente tem de gráfico, de imagem, coisa lá para gerar que tem hoje num computador. Basicamente, os computadores antes eram uma tela em preto com um cursorzinho piscando lá e ficava esperando você digitar um comando. Isso era o vídeo que ele tinha que processar. Então, nada como hoje, por exemplo, sei lá, você vai abrir um jogo, tem jogos hoje, dependendo se vai rodar, rodam a 500, 600 frames por segundo. Mais para frente vocês vão entender o que a placa de vídeo tem que fazer para cada um desses frames por segundo. Então, que é um processamento muito grande assim que ela tem que realizar, nada como era antigamente. Então, a primeira, falando um pouco do histórico das placas de vídeo, a primeira placa que surgiu, ela foi criada pela IBM. Então, eu acho que eu já, no começo da disciplina de hardware, eu comentei para vocês lá a evolução do computador no geral, eu mostrei. E não sei se vocês lembram que a IBM estava muito no meio lá. A maior parte dos computadores que estavam ali naquela, vamos dizer assim, na linha do tempo de desenvolvimento ali, da evolução dos computadores, a IBM tinha vários ali. Então, a IBM, nos primórdios, vamos dizer assim, ela era uma das empresas que mais investia nessa questão de evolução, novas tecnologias e tal. E isso se mostra aqui também, de novo, nas placas de vídeo. Né? Então, foi a primeira empresa que lançou uma placa dedicada para esse processamento. Substituíam os cartões impressos, que eram os tipos de cartões que eram usados para fazer essa parte do processamento de hardware. Tá? E o primeiro modelo produzido foi o IBM 8088, que era como se fosse o modelo e marca dessa placa de vídeo. Ela era utilizada nesse tipo de computador aqui. Então, percebem, esse aqui era o impressionante gráfico que ela gerava. Então, era uma tela em preta com um cursor ali e comandos digitados na tela. Mas você tinha uma plaquinha lá dedicada para fazer esse processamento, lançar isso para o monitor. Essas placas que surgiram nessa época aqui, elas eram chamadas de MDA. Tá? Hoje em dia, as placas são chamadas normalmente de GPU 3D e tal, então a nomenclatura dela também foi evoluindo. O que era o MDA? Tradução do inglês para adaptadores monocromáticos. Monocromáticos, mono vem de uma única cor. Então percebam, por exemplo, a tela aqui, o fundo dela era preto e a única cor que ela exibia era esse verdinho aqui, que eram os próprios comandos lá do sistema operacional e tal, do que estava sendo executado naquele computador. Então, ele era um adaptador monocromático, ele só gerava o código em uma única cor e lançava isso na tela. Então, só funcionava em modo texto, não tinha imagem, não tinha nada disso. Ela tinha, eu coloquei 4 MB aqui, desculpe, eu errei, 4 KB de memória, tá? Deixa eu corrigir. Então, você pegar hoje uma placa de vídeo, por exemplo, você pegar a placa de vídeo das mais top que tem, hoje a mais top é a RTX 3090 da NVIDIA. Você vai ter modelos da NVIDIA que, se não me engano, chegam a 20 GB de memória na placa, memória dedicada para a placa de vídeo. Tá? As primeiras placas lá com 4 KB de memória. A impressionante resolução de 80 por 25, tá? 80 pixels por 25 pixels, era uma resolução minúscula. Você não encontra nem imagens nessa resolução, se for pegar num computador atual, uma imagem de 80 por 25 é como se fosse um ícone de pasta, um ícone de jogo, por exemplo, de tão pequenininho que era a resolução. Só que isso colocado em um monitor, por ser um monitor antigo, os pixels eram muito grandes e tal, então a imagem acabava ficando bem esquisita assim de se olhar. E ela trabalhavam nessas placas com uma única cor. Então a cor ali,
padrão, quando surgiu, era a cor verde. Então, o fundo preto da tela e o verde eram os comandos que apareciam. Na década de 80, as placas ainda continuavam essas MDAs, que eram os adaptadores monocromáticos, só que daí tinha alguns que vinham na cor vermelha. Só que ele só exibia uma cor, ou era verde ou era vermelho. Tá? Depois das MDAs, eu fui pegando aqui algumas coisas, tá? Dentro desse, vamos dizer assim, da linha de evolução das placas, surgiram as VGAs. Tá? Aí aqui já está mais próximo das placas que eu acredito que vocês já possam ter visto e tal. Eu, pelo menos, vi, trabalhei com várias delas, que é o Video Graphics Adapter. Tá? Ela foi muito mais aceita que as MDAs, lá, que é o monocromático, porque já exibia mais cores, não era uma única cor como as MDAs, e a resolução já era bem maior. Então você já conseguia exibir imagem, conseguia exibir outras coisas, além de texto na tela. Um pouquinho depois do VGA, surgiu o SVGA, ou também conhecido como Super VGA, que é uma evoluçãozinha do VGA, que agora ostentava na época lá 256 cores, então trabalhava em 8 bits, que a gente chama, tá? Você vai pegar uma placa, isso aqui é 8 bits da época, tá? Isso aí em 1990, aqui mais ou menos, que durou. As placas de vídeo mais atuais, elas trabalham em 512 bits. Então é uma quantidade absurda de cor que ela consegue gerar e mostrar na tela. Obviamente isso depende muito do monitor que você está usando, é uma série de coisas para utilizar, digamos, toda essa capacidade, mas nem se compara com o que tinha antigamente. Já aumentou a questão da memória, ó. Então as placas dessa época já vinham com 2 megas de memória e elas foram ali utilizadas basicamente até 1990, esse tipo de placa. Só ver se alguém mais pediu para entrar aqui. Tá? Então, até 1990 ali usava-se as VGAs e SVGAs. Mais ou menos lá em 1995, foram criadas as placas de vídeo 2D e 3D. Ou seja, como o próprio nome diz, já consegue gerar e processar a imagem multidimensional. Tá? Que daí entra justamente nos tipos de placa que a gente tem hoje. Você consegue fazer processamento, rodar jogos tal, em 3D, fazer todo esse processamento de imagens em terceira dimensão. A marca S3 é uma marca muito conhecida para quem era gamer daquela época, ali então, 1995. Vocês não eram nem nascidos, possivelmente, e eu era bem novo. Por quê? Foram das primeiras placas que surgiram voltadas assim mais para essa questão de jogos e tal. A placa que foi criada é a S3 Trio, tá? Considerada a primeira placa de vídeo propriamente dita. Por que é propriamente dita? Porque ela tinha uma GPU, que é a questão do processamento, direto na placa de vídeo, voltado para o processamento de imagens. Ela tinha a RAM DAC aqui, que é a questão da memória exclusiva da placa de vídeo, gerador de frequência, que é também exclusivo da placa de vídeo. Essa placa de vídeo, a S3, ela foi lançada em 3, por isso que era S3 Trio, ela foi lançada em 3 versões, a Mach 8 com 8 MB de memória, Mach 32 com 32 MB de memória e a Mach 64 com 64 MB de memória. Então, pensando para placas que vinham ali com no máximo 2 MB de memória, placas que não tinham toda a questão de processamento exclusivo e tal, quando lançou realmente essa placa S3 aqui, quase que revolucionou o mercado da época, porque era exclusivamente realmente para vídeo, tá? Logo depois da S3 Trio, surgiu essa aqui, eles evoluíram ela, que é a S3 Virge, tá? Que revolucionou a questão da realidade virtual na época, processamento 3D muito melhor do que era a S3 Trio. Então surgiu basicamente ali no mesmo ano, tá? E aqui a ideia já começa, digamos, o desenho muito parecido com as placas de vídeo que a gente tem hoje. Nós temos aqui o processamento dela. Eu percebo que normalmente, se você vai olhar uma placa de vídeo, você pode olhar que todas as trilhas de comunicação, elas saem do chip gráfico, que elas vêm daqui para cima, daqui para as memórias, daqui para cá, vem aqui para a conexão embaixo, aqui para essa parte onde tem as saídas de vídeo aqui. Então, esse cara é o processador. Ele que está controlando toda a placa de vídeo e todos os componentes estão conectados a ele. A gente percebe, como eu falei, pelas trilhas de conexão que a gente tem aqui, como ele é o centro da placa de vídeo. Aqui em cima nós temos as memórias e aqui embaixo também. Tá?
Obviamente, isso aqui é memória antiga, a parte do processamento também, tudo antigo e tal. E aqui, a saída. Normalmente, as placas de vídeo mais antigas, a única saída que elas tinham é a saída chamada VGA, que é esse cabão que a gente utiliza em monitor, alguns monitores ainda tem. É como se fosse um cabo serial chamado. Tá? Hoje em dia, você já não é difícil encontrar uma placa de vídeo que saia com uma saída VGA. Normalmente é HDMI e, para quem tem esses monitor gamer, não sei o que, a DisplayPort, que é uma outra saída também que utiliza maior frequência na utilização da placa de vídeo. Essa placa de vídeo, S3 Virge, ela partia de 4 MB de memória, então ela tinha memória um pouco menor, parecida com a outra, mas tinha as outras versões que também tinham uma memória maior. O detalhe dela era no processamento, incríveis 66 MHz de processamento. Para a época era bastante. Hoje em dia, você não consegue fazer nada, basicamente, com isso. Nem rodar um PowerPoint na vida você consegue. E ela introduziu essa placa, a Virge, o que a gente chama hoje de textura bilinear e trilinear. Quem joga vê isso nas configurações de vídeo do jogo. Normalmente essas texturas aqui, bilinear e trilinear, quando você ativa elas, ela tira aquela questão do serrilhado na imagem. Sabe? Quando você vê as linhas assim, todas... Quando você vai desenhar um arquivo em Paint, por exemplo, se eu desenhar uma linha aqui e quebrar ela, se eu aproximar, eu vou ver o que a gente chama de serrilhado, que é essa divisãozinha, essa quebra, essa que dá essa diferença entre um pedaço da linha e outro. Isso aqui é chamado de serrilhado. A textura bilinear e trilinear tira esse serrilhado. Tá? Ela fica como se fosse uma linha contínua, bonitinha. Isso em jogo dá bastante diferença, porque se você jogar um jogo inteiro com esses serrilhados na imagem, ele acaba que atrapalha um pouco a questão da imagem. Quando você ativa a textura bilinear e trilinear, ela tira esse serrilhado, a imagem fica mais limpa e, obviamente, a qualidade da tua imagem fica uma imagem melhor. Só que você utilizar esses filtros, você vai consumir mais processamento. Aí entra aquela questão. Dependendo do tamanho do jogo, o tipo de jogo que você está usando, não necessariamente jogo, o tipo de processamento, se for algo muito pesado, quanto mais filtro de textura você adicionar, mais processamento você está exigindo da tua placa. Pode chegar uma hora que vai acontecer o que a gente chama de gargalo, que a placa não vai ter capacidade mais de processar aquilo. E é isso que muita gente que joga faz. Você vai lá e começa a mexer com as configurações de vídeo do teu PC para você tentar deixar o melhor jeito possível, o jogo rodando bem, a imagem boa e tal. Então, a textura bilinear e trilinear faz isso e surgiu aqui nessa época com essa placa de vídeo aí. Mais ou menos nessa mesma época, em 95, 96, a NVIDIA começou a entrar nesse mercado também. Tá? Hoje a NVIDIA, junto com a AMD, são as duas principais fabricantes de placa de vídeo. Tá? Então ela surgiu, porém ela surgiu com a placa chamada NV1 e ela não foi um sucesso assim logo de cara. Tá? Porque as outras placas que já tinham no mercado, por exemplo, essa S3 e algumas outras que eu vou mostrar na sequência ali, eram melhores que a da NVIDIA. E aí essa NVIDIA aqui acabou entrando em desuso e tal, eles foram aparecer mais para frente na história só. Tá? Então, a primeira que foi lançada é essa NV1 aqui. Percebam que o desenho, a ideia, basicamente é a mesma. Você tem um chip central e aí todas as coisas conectadas nele. Eu tenho memória aqui, ó, chips de memória conectados nele. Eu tenho as saídas e tal. Aqui eu já tenho uma saída VGA, porém eu tenho uma saída aqui que entra como sendo áudio e vídeo, áudio também. Então, ele tinha uma certa questão de fazer processamento de áudio e tal. Tá? Então, a NVIDIA ela entrou na época como uma concorrente, essa NV1 para essa S3 Virge, que foi aquela que eu falei ali que entrou com a filtro de textura bilinear e trilinear. Na época, essa placa da NVIDIA, ela tinha uma porta que era compatível com um videogame da época, que é o Sega Saturno. Não sei quem já viu esse videogame, bem antigo, eu cheguei a jogar nele já. Então, quer dizer, tinha uma porta específica para você plugar o videogame na placa de vídeo e tentar melhorar ainda digamos assim, a saída do videogame. Porém, ela, como eu falei, não teve muito êxito e foi superada pela concorrência porque as placas da concorrência eram melhores. Tá? Também em 1995, a ATI, que hoje virou a AMD, a ATI depois ela fez uma parceria com a Radeon e hoje elas são possuídas, vamos dizer assim, quem é dona dessas duas marcas é a AMD. Tá? Elas que fabricam as placas que hoje são chamadas de Radeon, e daí tem o modelo delas. Mas a ATI, lá em 1995,
Ela também marcou a evolução das placas de vídeo com a chamada linha Rage. Também foram placas de vídeo lançadas mais ou menos o mesmo padrão, um chip central, chips de memória, a mesma saída VGA que todas as outras placas. Na época, ela tinha 8 MB de memória, tá? Então, e o detalhe principal dela aqui é que ela já operava em 64 bits. Isso aqui dá uma capacidade de mostrar cor bem maior do que as outras placas concorrentes da mesma época. Tá? Perceba que mesmo ela tendo uma frequência até um pouco menor que aquela S3 lá, mas pelo fato dela trabalhar em 64 bits, conseguir mostrar mais cores e tal, ela ficou bem famosinha. E o detalhe é que, por ela ter 64 bits, ela tinha suporte para execução de DVDs, ou seja, se você tivesse filme, DVD e tal, a placa conseguia renderizar e te mostrar o filme na tela. Nessa mesma época, foi lançada o que da época é conhecida como a placa mais poderosa, que é a Voodoo. Tá? Essa placa que está na foto aqui. Perceba que ela já é uma placa bem maior em relação ao tamanho, então ela tinha mais memória, o processamento dela era maior. Então ela foi desenvolvida por essa empresa, Voodoo Graphics aqui, se não me engano é esse o nome da empresa. E ela se distinguia basicamente pela falta de um controlador de vídeo e ela necessitava de uma placa VGA dedicada em um slot PCI a mais. Então você tinha que ter mais uma placa para utilizar junto com ela, para ela funcionar do jeito que ela precisava funcionar. Então essa placa ela só entrava em ação quando o PC no qual ela estava instalada tinha um aplicativo que tivesse programado especificamente para usar aquela placa. Então a programação com placa de vídeo naquela época era difícil. É diferente de hoje, por exemplo, que você, vamos supor, eu vou rodar um jogo lá, Counter-Strike. Você pode rodar ele em qualquer placa de vídeo, desde que ela tenha um mínimo de requisito lá para você rodar o jogo. Antigamente não. Quer dizer, eu tinha a placa Voodoo, então eu podia rodar softwares que foram programados para placa Voodoo. Se eu tivesse a placa da TI, era para a placa TI, assim por diante. Tá? Não era que nem é hoje que você pode usar qualquer uma. Então, e essa conexão então entre a placa VGA e a Voodoo, ela se dava por um cabo externo e aí acabava que perdia um pouco de sinal, de qualidade de sinal, por causa dessa questão de utilizar esse cabo. Mas foi muito bem aceita por causa dos efeitos e das coisas que era possível de fazer utilizando essa placa de vídeo aí. Tá? Então, na época, essa Voodoo, ela acelerava, ela renderizava gráficos 3D como nunca ninguém tinha visto na época. Por isso, como eu falei, ela acabou, o pessoal gostou e começou a usar ela muito. E ela também servia para você jogar em 2D. Ela não jogava em 3D ainda. Não sei quem já chegou a jogar, pensar em gráficos 2D, aqueles primeiros modelos do GTA que apareceu, que você só tinha aquela visão de cima, assim, enxergava o carrinho e tal, as pessoas. Então aquilo era um tipo de como se for? Tibia. Tibia, isso. Quer ver? Vou colocar aqui GTA 1. Imagens. Ó, o GTA 1 era isso aqui, a imagem dele. Era uma imagem de cima, você viu o carro, tinha as pessoinhas ali e tal. Então isso era um tipo de jogo renderizado em 3D. Tinha toda a imagem ali, tinha umas texturas e tal. Obviamente nada comparado com o que a gente tem hoje. O Tibia, como o Cauê falou, também em 2D. Até hoje existem vários jogos que rodam nesse estilo de 2D ainda. Tá? Então é sempre a ideia do 2D, a imagem de cima, e você tem o 2D, X e Y, que você consegue se locomover. Tá? Então essa placa Voodoo na época revolucionou também por causa disso, porque permitiu os jogos a rodarem em 2D, você tem uma textura ali e tal. Tá? Acho que eu repeti aqui o slide. Aí foi seguindo. Coloquei aqui algumas informações só, algumas das séries de evolução. A gente pulou lá, perceba, de 95 para 2007, onde começou a surgir as placas de vídeo muito mais próximas do que a gente tem hoje. Então lá, em 2007, surgiu a ATI Series 2000, como eu falei, a ATI hoje é a Radeon, que é a AMD. Tá? Então eram placas já que agora sim já tinham um poder de processamento bem maior do que considerando a 1995. Tinha também as GeoForce da série 8. Obviamente tinha as séries anteriores, a GeoForce teve série 7, 6, 5, 4, veio desde a série 1. Cada ano normalmente era lançada uma série. Tá?
Então, se em 2007 era a série 8, possivelmente ali em 99 para 2000 que surgiu a série 1 das NVIDIA. E a TI é a mesma coisa. Cada ano, normalmente, se trocava a tecnologia e ia evoluindo as famílias de processadores ali gráficos. Pulando agora lá de 2014 para NVIDIA, por exemplo, começou a surgir as placas que até hoje são utilizadas muito ainda, que são as GTX da série 10 da NVIDIA. 1060, 1070, 1080 e tem a 1050 também. Tá? Então, as chips aí já bem mais recentes, mas foram criados lá em 2014 e você vê que tem hoje, até hoje, gente ainda utilizando. Por exemplo, tem algumas placas, vai pegar hoje a série 30 da NVIDIA, que daí é a 3060, 3070 e 3080 e 3090. As que tem, as 30, possivelmente as 3060, elas devem bater bem parelho a capacidade de processamento e tal com as 1080 da época, que é uma placa bem mais antiga já. Aí em 2019 surgiu a GeForce série 16 ou 16 Series, aí é a 1650, 1660. Eu não lembro de ter visto se gerou 1670, 1680, eu acho que não. Eu acho que dessa série 16 só saiu a 1650 e a 1660. Tanto que até hoje estão falando continuam se fabricando esses chips. Aí aconteceu todo esse fervo de pandemia, de não sei o quê, de falta de chip no mercado e tal. Isso acabou gerando problemas, então essas placas continuaram a ser fabricadas e tal. Ali de 2019 para 2020 surgiu a GeForce série 20, tá? Aí também, 2060, 2070, 2080 e 2080, não tinha 2090, tá? Aqui tem uma imagem da mais top da época, que era a RTX 2080, que eles chamam de Founders Edition. A edição Fundadores, que é dos próprios criadores da NVIDIA, eles montam a placa para teste e tal. E aí, 2020 para 2021, surgiu a GeForce série 30, tá? Eu não coloquei as séries aqui da Radeon e tal, mas elas vêm seguindo o mesmo padrão. Por que eu não coloquei? Porque, por padrão, hoje, as placas da NVIDIA são as top do mercado em relação ao processamento, transferência de dados e tal. Tanto que, se for pesquisar hoje uma RTX 3090 para comprar, obviamente, tem toda a questão da pandemia. RTX 3090, se eu não me engano, é uns 30 conto para comprar uma. Ó, uma versão aqui de 30 mil, 19 mil. Isso aqui é um rig de mineração, então 23 mil. É uns valores absurdos, assim. Não era para ser um valor tão caro desse, mas por causa da pandemia as coisas todas subiram. Hoje em dia, como eu falei, a placa mais top que existe para comprar é a RTX 3090. Tá? E por isso a questão do preço delas aí. Tá? Quais são as conexões possíveis que essas placas tiveram aí no decorrer da evolução delas? Elas começaram naquelas primeiras placas utilizando a conexão PCI, que hoje em dia você praticamente não encontra mais. Eu acredito que as placas mães novas e tal nem saem com PCI mais. Elas saem hoje basicamente com PCI Express, tá? Que é uma conexão que tem mais velocidade e tal. Depois do PCI, eu até coloquei fora de ordem aqui, mas veio a AGP, tá? Que era uma conexão específica também para placas de vídeo, então ele pulou do PCI para AGP. O AGP tinha a versão 4x e tinha a versão 8x, e só dizia em relação à velocidade de conexão dele, tá? E aí depois do AGP pulou para PCI Express, que daí é o que a gente tem hoje. Aí hoje, se eu não me engano, a PCI Express está na geração 3 ou 4, se eu não me engano também, elas foram sofrendo evoluções e tal, cada vez permitindo uma troca de informação maior. Logo mais eu vou mostrar para vocês ali umas tabelas de comparação com as placas de vídeo da AMD e da NVIDIA, só para vocês verem tipo, como que era a capacidade de transferência de dados das primeiras que surgiram para as que a gente tem hoje. Tá? Tipos de placas de vídeo que existem. Basicamente hoje não é só, a gente não tem só placa de vídeo dessas que a gente utiliza para jogo e tal. Existem placas de vídeo que são específicas para produção gráfica e criação de filmes e jogos. São placas que não são específicas para você rodar o jogo, mas para você criar ele, para você fazer renderização 3D, modelagem 3D e tal. São as placas utilizadas para criar o jogo. Tá?
Aí tem também placas de vídeo para celular, para servidores e para múltiplos monitores também. Quando você quer usar vários monitores e tal, tem placa de vídeo específica para isso. Por exemplo, aqui tem uma placa de servidores e workstation, que é essa Tesla, que é uma placa bem foda da NVIDIA, especificamente para servidores. Deixa eu ver aqui se tem o valor dela. NVIDIA Tesla. Ó, 56, 63 mil. Essa aqui possivelmente deve ser uma usada, por isso que está esse valor. E não sei se vocês viram que apareceu uma antes ali de 200, quase 200 mil. NVIDIA Ampere. É uma placa de NVIDIA para servidor e é exclusiva para processamento de servidor. Percebam a capacidade de memória dela, 80 GB de memória e tal. Deve ter uma quantidade absurda de processamento e tal. Enfim, então como eu falei, tem placas específicas, que nem essas que a gente compra para utilizar em jogo e tal, e tem as placas os outros modelos para processamento, para você fazer coisa de executar programas de inteligência artificial e tal, realmente para processamento de informações, não necessariamente de vídeo. Oi. Essa placa de se rodar um jogo, roda como fosse melhor que essa preparada? Cara, eu já vi uns testes os caras fazendo, elas rodam jogo, mas não dá tanta diferença assim para as placas, tipo, específica mesmo para jogo. Porque não é o propósito dela. Então, o propósito dela é processamento de informação mesmo, não tipo, renderizar a imagem para jogo. E aí ela acaba que ela perde, digamos, o poder de processamento que ela tinha, porque ela está gerando e processando um dado que não é o padrão dela, sabe? Se não me engano, eles fizeram um comparativo com essa Titan XP, que é uma outra da NVIDIA, que é específica para processamento de dados também. Vocês tiveram aula com o Walter ou não? Tem um professor aqui que ele saiu para fazer doutorado e aí ele ia trabalhar com imagem, processamento de dados em vídeo. E aí a NVIDIA na época tinha um negócio lá que você podia se inscrever com um projeto para ganhar uma placa de vídeo. E para utilizar para o teu trabalho e tal, para o teu projeto. E ele inscreveu o projeto dele e ganhou. Ele ganhou uma Titan XP dessa aqui, para ele poder utilizar no projeto dele e tal. Bem legal a placa, assim, a cavalona de uma placa bem grande. Mas também é uma placa específica para processamento de dados. Ela roda jogo e tal, mas não é o objetivo principal dela. Vamos voltar. Então, assim, como eu falei, tem diversos tipos de placa de vídeo. A mesma coisa para celular. Normalmente o celular, ele vem lá na configuração dele, qual que é o chip de CPU, e ele também vem qual que é o chip de GPU, que é para processamento de dados para jogos e tal. Como que é o funcionamento, então, de uma placa de vídeo? O funcionamento delas é bastante complexo, tá? Envolve muita coisa, mas basicamente o que ela faz? Tá? De forma bem resumida. A CPU, o nosso processador mesmo, ele envia as informações que ele precisa para a placa de vídeo sobre uma imagem que ele quer gerar. Quem que vai solicitar isso? Dependendo do software que você estiver utilizando. Tá? Pode ser um jogo, pode ser um software de imagem, um Photoshop da vida, sei lá. Ele vai solicitar para a CPU a renderização de uma imagem, a CPU, vamos dizer, ela terceiriza isso com a placa de vídeo. A partir do momento que a placa de vídeo recebe isso, ela que vai definir como que cada pixel da tela é utilizada para que ela consiga gerar aquela imagem que foi solicitada. Então, por exemplo, tudo aquilo que a gente está vendo na tela, cada um desses pixels é a placa de vídeo que está controlando. É ela que está mandando determinada cor, brilho e por aí vai. Tá? Quem controla tudo isso é a placa de vídeo. E aí, a própria placa de vídeo, ela envia essas informações, então, para o monitor. Tá? Como ela mesma está controlando cada pixel, ela envia essa informação e o monitor vai exibir aquilo que a placa de vídeo mandou. Tá? É um processo computacionalmente exigente. Por quê? Cada frame precisa ser inteiramente processado. Então, por exemplo, isso aqui é uma tela estática, ela está parada, não está nada se movendo, nem nada assim. Então, ou seja, ele gerou uma vez, ele está aguardando para ver, sei lá, se eu vou rabiscar alguma coisa aqui e tal, para daí ele mostrar lá na tela. Agora, imagine um jogo, por exemplo. Um jogo que tudo está movendo, você está movendo. A cada frame por segundo, a placa de vídeo tem que analisar e pensar em todos os pixels o que ela vai exibir. Aí, isso envolve cálculo matricial, por quê?
Isso aqui nada mais é do que uma matriz. Você tem vários pixels nas linhas e vários pixels na coluna. Então, é basicamente você trabalhar com operação como se fossem operações por matrizes. Tá? Então, imagine assim, um jogo que roda a 60 frames por segundo. Isso quer dizer que a cada segundo, pelo menos 60 vezes a placa de vídeo vai ter que analisar todos os pixels da tela 60 vezes. Então, vamos pensar assim. Uma resolução HD hoje ela tem 1280 por 720 pixels, tá? Vamos só fazer um cálculo rápido aqui. 1280 vezes 720. Não, na verdade tem a resolução Full HD que já é um pouco maior, que a maior parte das coisas que a gente encontra hoje é em Full HD. Ó, é 1920 por 1080. É como se nós tivéssemos 1920 pixels na linha por 1080 na coluna. Tá? Então, se eu multiplicar isso, 1900... Bagunçou aqui. Como se fosse 1920 vezes 1080. Isso aqui quer dizer que são 2.073.600 pixels que a gente tem na tela. Cada pixel, a placa de vídeo tem que processar separado. Tá? Isso aqui, essa quantidade de pixel, ela tem que processar 60 vezes por segundo em um jogo que roda 60 FPS. Então, isso aqui vezes 60. Ou seja, 124.416.000 pixels por segundo que ela tem que processar. Agora, pega um jogo. O que acontece? Os jogos mais novos agora, que estão rodando em 8K, tá? Se eu não me engano, a resolução de 8K é um troço absurdo a quantidade de pixels. Aqui, ó, 8.192 por 8.192. 8.192 vezes 8.192. Dá 67 milhões de pixels em um frame. Tá? Agora, se pegar um jogo que roda 60 FPS em 8K, lógico, não é tão fácil achar, porque isso aí é bem recente agora. Isso aqui vezes 60, 4 bilhões de pixels que a placa de vídeo precisa processar. Então, se percebam, é uma quantidade absurda de coisa que a placa precisa processar. Ou mesmo assim, pegando um jogo em Full HD, nessa resolução, mas aí você pega aqueles jogos um pouco mais leves, o próprio Counter-Strike, por exemplo, que você consegue rodar 500, 600 FPS por segundo. Isso significa que 500 vezes, 600 vezes por segundo, a placa de vídeo vai atualizar todos os pixels da tela. Então, você pegar 1920 vezes 1080 é o tamanho da tela. Tá? 2 milhões de pixels. Isso aqui vezes um jogo que roda lá 600 FPS, 1 bilhão de pixels por segundo que a placa de vídeo precisa processar. Então, como está dizendo aqui, envolve muito cálculo. É um processo que consome muito poder de processamento. Por isso que exige-se uma placa de vídeo dedicada para fazer isso. Se você jogasse direto no processador, ele não ia dar conta. Processar tudo o que ele já tem que fazer, mais esses dados de vídeo. Tá? Então, como eu falei, o que isso significa? Um jogo a 60 frames por segundo. A placa de vídeo precisa atualizar a tela 60 vezes por segundo. E ela vai ter que fazer isso para todos os pixels. Tá? E aí a questão, e jogos que rodam a mais, né? 400, 500, como eu mostrei para vocês ali. Tem que processar muita coisa. Então, essa tarefa, normalmente, esse processamento aí, ele é realizado utilizando 4 componentes. A placa de vídeo ela tem uma conexão com a placa-mãe, tá? Que é a PCI Express lá, 16X, como eu falei para vocês, que é chamado de barramento. É o barramento de comunicação da placa de vídeo com os outros componentes do PC. Tem o processador, aqui não é o processador do PC, é o processador gráfico, tá? Que é então o processador da GPU, que é o que vai decidir o que vai ser exibido na tela lá. A placa de vídeo também tem a sua memória específica, da mesma forma. Se fosse para o computador gerar imagens e tal, usando a própria memória, não ia dar conta, porque normalmente a quantidade de memória que você tem para rodar todos os softwares já é abaixo do que você precisaria normalmente. E daí ainda mais rodando coisa gráfica em cima. E aí tem a questão da conexão com a tela. E aí pode ser de vários tipos, VGA, DVI, HDMI, varia da forma de conexão. Tá? Então, assim como a placa-mãe, a placa de vídeo, ela também é um circuito, quase como sendo uma placa-mãe, que abriga um processador, uma memória e todos os componentes ali para fazer esses dois funcionarem. Só que são exclusivamente dedicados ao
processamento de vídeo. Tá? As placas de vídeo, algumas coisas que elas também possuem. Ela possui a BIOS, como eu falei para vocês antes no começo, que controla todo o hardware da placa. A CPU, que no caso aqui é conhecido como GPU, tá? Que é Graphic Process Unit. E a sua memória RAM dedicada. Normalmente, a memória RAM utilizada na placa de vídeo ela é mais poderosa do que a memória RAM normal que a gente usa no PC. Por quê? Usa muito mais dado do que o do PC. Aqui está um pouquinho da arquitetura de uma placa de vídeo. Tá? Nós temos lá a GPU, normalmente ela vai bem no meio da placa de vídeo. Tá? E aí nós temos os chips de memória, que são soldados também na placa de vídeo, todos fazendo conexão com a GPU. Então, elas estão diretamente junto com a GPU ali, auxiliando. E aqui tem a ideia. Elas podem trabalhar até menos aqui. Aqui está começando com 256 bits. Tem placas, hoje ainda, que trabalham com menos que isso. 128, 192 bits. A ideia é que, quanto maior a quantidade de bits daquela placa de vídeo, mais cara ela vai ser. Porque vai exigir mais chips de memória para você conseguir chegar a trabalhar naquela quantidade de bits ali. E, obviamente, quanto menor a quantidade de bits, menos chips de memória ela vai ter e mais barata vai ser essa placa de vídeo também. Tá? Aqui está só uma foto realmente de uma placa de vídeo. Isso aqui, se não me engano, foi tirado de uma 3090. Então, ó, nós temos o chip aqui no meio. As memórias são esses pontinhos pretos aqui no canto. Ó. Eles estão bem próximos ao chip gráfico. E esses caras aqui no canto, ó, são as bobinas de alimentação. Lembra que eu falei lá na placa-mãe, semana passada, sobre o VRM, que é aquelas bobinas responsáveis por mandar energia para o chip, no caso lá o processador, aqui é direto para o processador da placa de vídeo. Aí tem as conexões aqui no canto, normalmente HDMI e DisplayPort, e aí a conexão PCI Express aqui embaixo. Tá? E agora, por último, sobre a refrigeração das placas de vídeo, então. No geral, elas exigem muita refrigeração, porque elas têm que lidar com tudo aquilo de informação que eu mostrei para vocês, processar tudo aquilo, e por causa disso elas esquentam pra caramba. Tá? Normalmente o que esquenta? Esse chip aqui no meio, que é o cara que realmente faz o processamento, faz os cálculos. Aí ele esquenta. E as memórias, por sua vez, esquentam também, porque elas estão trocando informação com a GPU direto. Tá? E aí, normalmente, as placas de vídeo, você vai encontrar elas com dois tipos de refrigeração, ou air cooler ou water cooler. Qual que é a diferença? O air cooler, como o próprio nome diz, utiliza o ar. Tá? Então, normalmente ele vai ter umas ventoinhas aqui em cima, aqui não dá para ver direito. Essas ventoinhas, elas jogam o ar para dentro. Esse ar, ele passa por esse cara aqui que a gente chama de dissipador, que normalmente é como se fosse uma telinha de alumínio. O alumínio, ele troca calor muito rápido, tá? E aí ele refrigera esses tubos que são chamados de heat pipes, tá? Esse tubo, ele tem um líquido ali dentro. Conforme ele esquenta, o líquido, ele evapora, ele fica em gás. E aí ele sobe. E aí, mais em cima da parte do air cooler é onde estão os coolers que estão jogando ar. Aí, conforme joga o ar, ele refrigera, ela vira água de novo e volta aqui para a parte de baixo, que é a parte onde está mais próximo do chip, que daí realmente para refrigerar o chip gráfico. E aí nós temos o tipo de water cooler, tá? Você substitui toda aquela questão do ar por uma placa aonde vai passar a água dentro. Só que aqui, na verdade, ele utiliza os dois princípios. Ele utiliza o ar com a água. Por quê? Tem esse radiador aqui do lado, que também é como se fosse aqueles dissipadores, então ele é feito de uma malha de alumínio, e normalmente na frente deles vem coolers que vão jogando ar e refrigerando o líquido que está passando aqui para o meio. É a mesma ideia de refrigeração dos carros hoje em dia, do radiador de carro. Tá? Ele passa o líquido aqui no meio, o ar resfria ele, e aí tem uma bombinha que vai fazendo esse líquido circular, e aí a partir do momento que ele resfria, ele volta lá para refrigerar o processador e a placa de vídeo. Tá? Tem gente hoje em dia que faz isso aqui. Ó. Isso aqui é basicamente uma adaptação. Pode ver que está preso aqui com o que a gente chama de enforca-gato. O cara catou um water cooler normal de processador e jogou numa GPU. Isso aqui não é muito interessante de se fazer. Por quê? Não é só o chip que esquenta. As memórias também esquentam. Então, normalmente, quando você usa aqui o equipamento que é adequado, ele já vem com as posições certinhas para refrigerar a memória também. Essa gambiarra que o cara fez aqui vai refrigerar só o chip. Vai chegar uma hora que possivelmente as memórias vai dar pau porque elas estão esquentando e não estão refrigerando o suficiente. Tá? E por último, na verdade, agora, hoje em dia já está quase em desuso, mas uns tempos atrás usava muito o que a gente chama de multi-GPU. Você usar mais de uma placa de vídeo no mesmo computador.
Aí a NVIDIA lançou o que eles chamam de SLI, que é para você conectar mais uma placa de vídeo. E, se eu não me engano, a AMD era Crossfire, Crossfire, para você conectar mais uma placa de vídeo. Então, você precisa de um adaptadorzinho aqui, ó. E esse adaptador, ele conecta... Então, eu tenho duas RTX aqui, ó. As duas conectadas, elas estão sendo usadas em conjunto para o processamento de dados. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Pergunta? Se não, basicamente o que eu tinha para mostrar para vocês para a aula de hoje é isso. Fiquem de olho lá no Google Classroom, vou postar mais uma atividadezinha lá em relação às placas de vídeo, tá? E aí, como eu falei, na semana que vem não teremos aula, na seguinte a gente termina daí essa parte de hardware. Beleza? Valeu então e falou para vocês aí que estão em casa.